que exatamente define o ser humano? Será que existe algo sem o que nós perdemos nossa dignidade enquanto espécie? Para responder a essa e a outras perguntas, nessa aula nós vamos trabalhar sobre um dos pensadores mais famosos da modernidade, o John Locke, um pensador inglês que também é um contratualista, como Hobbes, que nós estudamos na aula passada, e que se tornou um pensador clássico para o pensamento político liberal. Nós vamos tentar entender por quê, e vamos falar um pouco mais sobre a ideia de natureza humana e contrato social na teoria do John Locke. Não deixe de acompanhar. Antes de mais nada, quem é John Locke? John Locke é um filósofo, político, teórico inglês que nasceu e viveu mais ou menos uns 50 anos depois do Thomas Hobbes, que também era inglês. E era um sujeito muito ativo politicamente. Ele pensava e refletia sobre a realidade com uma preocupação em sempre intervir nessa realidade. E o John Locke ele é famoso não somente pela sua teoria política, né, pela sua filosofia contratualista, pelas suas ideias a respeito da natureza humana, como também um teórico muito importante na teoria do conhecimento em uma série de assuntos que concernem a modernidade. Ele escreveu sobre tolerância, ele escreveu sobre liberdade, ele escreveu sobre atuação política, ele escreveu sobre democracia, ele escreveu sobre praticamente tudo. Ele é um dos intelectuais mais completos e, além de tudo, ele participava ativamente nas discussões políticas da sua época e no contexto da Revolução Gloriosa da Inglaterra. Então, John Locke é uma figura acima da média na história, né? Mesmo dos grandes pensadores, ele é um cara que se destaca por refletir em absolutamente todas as esferas sobre os mais diversos assuntos. No que se refere ao nosso assunto, o contratualismo, o John Locke ele inicialmente concordava quase que inteiramente com o pensamento do Thomas Hobbes que nós estudamos na aula passada, ou seja, com aquele pensamento pessimista que entende o ser humano como um ser inerentemente egoísta, medroso e violento, que faz de tudo para tirar tudo dos outros e que por isso demanda um Estado soberano e todo-poderoso que controle a vida do indivíduo através do medo, né? O John Locke inicialmente achava que era assim mesmo, concordava com essa interpretação sobre o ser humano e sobre o Estado, mas ele progressivamente foi se afastando do Thomas Hobbes e foi aderindo a uma teoria muito mais otimista a respeito do ser humano, embora em alguns pontos essenciais ele continue concordando com o Thomas Hobbes. E em que basicamente o John Locke concorda, no que ele discorda do Thomas Hobbes? Ele discorda basicamente, e aí o ponto de partida fundamental que vai embasar toda a discussão, sobre a teoria altamente pessimista do Thomas Hobbes a respeito da natureza humana. O John Locke acredita que o que caracteriza o ser humano é a sua racionalidade, a sua capacidade de pensar nas situações e de usar o seu corpo e os seus desejos de acordo com seus interesses. Mas que não necessariamente o tempo todo há uma tendência que esses conflitos levem as pessoas a desejarem aquilo que os outros possuem e a tentar retirar tudo uns dos outros. Ele acha que o ser humano tem uma capacidade de vivenciar uma vida livre e cada um perseguir as suas coisas sem necessariamente o tempo todo retirar aquilo que é dos outros. E ele acha que o ser humano é assim por fazer uma aposta muito mais forte na racionalidade do ser humano, por fazer uma separação entre a racionalidade e os desejos, tal como Hobbes fazia, né? Como a gente viu na aula passada, para o Hobbes, a racionalidade é basicamente uma racionalização sobre os desejos do indivíduo, que ele direciona como uma forma de conseguir realizá-los. E esses desejos não respondem a qualquer interesse, a qualquer valor de natureza ética. A gente simplesmente deseja as coisas e frequentemente conflita com os outros por conta disso. O Locke tem uma visão muito mais otimista a respeito do ser humano, muito mais concentrada na mente, como uma propriedade, digamos assim, iluminada da existência humana e que
separa desse corpo desejante que quer o tempo todo consumir as coisas e que quer ter aquilo que o outro possui. O Locke acredita que um ser humano racional tem uma capacidade de conviver um com o outro, porque ele consegue entender que o outro é um igual a ele próprio e, portanto, a entender os limites desse outro. Qual é a ideia de ser humano para o Hobbes, para o Locke? É a ideia de que o ser humano é caracterizado, sobretudo, pela sua racionalidade. Ele é caracterizado pela sua individualidade e por possuir propriedade sobre si. Antes de mais nada, propriedade sobre sua mente e propriedade sobre o seu corpo. E aonde essa teoria leva? A partir da ideia de uma propriedade do ser humano sobre sua mente e sobre o seu corpo, o Locke faz uma teoria sobre o que seria o homem no estado de natureza, o que seria a vida humana anterior à sociedade. Como ele acha que essa vida seria? Ele acha que essa vida seria uma vida muito boa, porque o ser humano, ao ter liberdade total sobre si e ao viver em pequenas populações, conseguiria viver numa sociedade governada pelo que ele chama de direitos naturais. E aí a gente responde aquela pergunta do começo do vídeo. O que definiria a dignidade humana, de acordo com Locke, é a condição de nós possuirmos os nossos direitos naturais, sem os quais nós perderíamos aquilo que nos define enquanto seres humanos. Porque, como eu vinha dizendo, o que nos define enquanto seres humanos? O fato de que nós tenhamos mente e o fato de que nós tenhamos um corpo, que é exclusivamente nosso, tanto mente quanto corpo. E é daí que vem os nossos direitos fundamentais. O nosso corpo vem da onde? Quais são os direitos que estão associados ao nosso corpo? O fato de que nós tenhamos vida e que nós possamos usar o nosso corpo com bem entender, né? Usar da nossa liberdade. E a nossa mente nos traz a capacidade de analisar as situações de maneira correta e tomar boas decisões, com base na nossa própria escolha. E o Locke acha que praticamente todas as pessoas têm a capacidade de fazer boas escolhas. Ele acredita fortemente na racionalidade das pessoas. Acha que, se todos tiverem uma educação, todos serão pessoas racionais, capazes de usar da liberdade e, portanto, capazes de viver uma vida em harmonia, na qual cada um persiga seus interesses e em que ninguém enche o saco de ninguém, né? E quais são os direitos naturais, então? Seguindo, é o direito à vida, que está associado a ter um corpo que não deve ser ferido por ninguém. Está ligado a ter liberdade para poder ir onde quiser e fazer as suas escolhas de vida. E está ligado... E agora vem o pulo do gato. Está ligado ao direito à propriedade. E por que o Locke acha que está ligado à propriedade? Porque ele acha que propriedade não tem separação entre o fato de que nós tenhamos direito a um corpo e que nós tenhamos direito à nossa mente. Por quê? O que seria a propriedade? A propriedade seria basicamente o resultado da nossa posse sobre o corpo e sobre a nossa mente. Por quê? Ao nós trabalharmos, nós gastamos a energia do nosso corpo, nós gastamos o nosso tempo e escolhemos fazer isso. E ao fazer isso, nós transformamos o meio externo. Lembram lá da teoria sobre o trabalho? A teoria sobre o trabalho foi teorizada bastante pelo Locke. Ao exteriorizarmos, ao transformarmos o meio externo, nós fazemos o quê? Nós alteramos esse meio. E meio que nós colocamos a nossa pessoa nesse meio. Nós nos exteriorizamos nesse meio. E ao fazer isso, esse meio se torna legitimamente nosso. Quando nós transformamos mediante o nosso trabalho, nós nos tornamos legítimos proprietários. E é por isso aqui, de acordo com Locke, do fato de que tenhamos propriedade sobre o nosso corpo e sobre a nossa mente, vem como consequência o direito à propriedade. E, de acordo com Locke, esses três direitos são os direitos fundamentais, elementares, que todas as pessoas deveriam possuir e que possuíram em um estado de natureza originário. E se nós perdemos qualquer um desses direitos, nós nos descaracterizamos, porque nós perdemos ou a posse sobre o nosso corpo ou sobre a posse sobre nossa mente. E como nós vimos, os produtos do trabalho seriam vistos como um resultado dessa posse que nós temos sobre nós mesmos. Na parte seguinte, nós vamos falar um pouco sobre como Locke entendia o contrato social e tentando responder a seguinte pergunta: se tudo isso era tão bom no estado de natureza, qual o motivo pelo qual o ser humano deixou isso acabar? Não deixe de acompanhar.
finalmente vamos para a parte final do nosso vídeo para falar sobre contrato social no John Locke. Ou, em outros termos, por que o ser humano teria escolhido abandonar o estado de natureza se, como diz o Locke, a coisa era tão boa assim? E como John Locke responde a essa questão? É um dos pontos mais importantes do pensamento dele. E aqui é onde se revela a maior força da influência do Thomas Hobbes sobre o pensamento do Locke. E como eu disse para vocês, e como vocês puderam ver, o John Locke tem um pensamento bastante otimista em relação ao ser humano, mas nem tanto. E agora a gente vai ver por quê. E levantando a seguinte pergunta: se o estado de natureza era tão bom, por que o ser humano o abandonou? E o que o Locke responde sobre isso? Ele diz o seguinte: o estado de natureza é sim muito bom. Mas como ele funcionava? Ele funcionava com cada indivíduo diretamente defendendo os seus direitos, não é? E quando alguém atentava ou ameaçava atentar contra o direito de um indivíduo, o que esse outro indivíduo fazia? Basicamente se defendia diretamente, né? Em termos simplificados, se alguém tenta tirar algo de você, você vai lá e senta a porrada na pessoa para que ela não tire isso de você, certo? É muito parecido com o que nós vimos no Thomas Hobbes. Qual que é a diferença dele? Ele não vê todos os seres humanos como seres humanos que partem para essa violência o tempo todo para tirar tudo dos outros. Ele não vê como uma inerente essa tendência a que o tempo todo a sociedade deflagre uma guerra de todos contra todos. Mas ele acha que eventualmente isso acontece. E por que ele diz isso? Ele diz que existem alguns tipos de pessoas que são quase que como animais, né? Ele usa um termo bastante pejorativo para se referir a alguns tipos de pessoas que não são capazes de respeitar os direitos elementares umas às outras. E ele diz que, por causa dessas bestas, né, palavra do John Locke, se torna necessário fazer um contrato social. E aí esse contrato social acaba por ter que retirar alguns direitos elementares das próprias pessoas. Vamos acompanhar a argumentação dele. Ele diz o seguinte: existem algumas pessoas que não ligam para essa história de direito natural, não ligam para essa história de direito individual, e vai lá e tenta, sim, retirar as coisas uns dos outros, não é? E aí, aqui, o John Locke se aproxima muito do Thomas Hobbes, porque ele percebe que, nessas situações, o que acontece? O que acontece é que as pessoas são chamadas a fazerem justiça com as próprias mãos. Mas eu acho que o John Locke apresenta uns pontos ainda mais interessantes, porque ele percebe que esses conflitos de direito podem deflagrar a guerra de todos contra todos. Então pode-se transitar do estado de natureza para o estado de guerra. Mas esse estado de guerra não é permanente, tá? Ele pode acontecer em momentos de crise, em que as pessoas acabam sendo forçadas a agir dessa maneira. Então ele se afasta um pouco daquele pessimismo meio crônico do Thomas Hobbes, em que o tempo todo as pessoas são más, perversas, e assim por diante, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, aí talvez ainda mais interessante, onde eu acho que ele vai além do Thomas Hobbes, que ele diz o seguinte: se as pessoas têm que defender os seus próprios direitos, o que acontece como consequência? O que acontece é que a aplicação da lei se torna altamente parcial. Por quê? Porque necessariamente se o envolvido no caso é quem vai decidir o que é certo e o que é errado, esse que está envolvido sempre vai puxar a sardinha para o seu lado, sempre vai fazer com que os direitos o beneficiem o máximo possível. Então, qual o ponto? Acaba que a lei se torna a lei do mais forte, e a lei se torna uma fonte de insegurança para as pessoas, não é? Temos todos os direitos naturais, né? Todo mundo tem direito à vida, à liberdade e à propriedade, mas na prática a aplicação desses princípios acaba por se tornar distorcido. E aí o que ele diz? Nesse sentido, qual é a escolha de um sujeito racional? A escolha de um sujeito racional é perceber que ele precisa de um sistema de leis e de um juiz imparcial. E a única maneira de ter um sistema de leis e de um juiz imparcial é ter um funcionário que recebe para aplicar a lei, é ter um poder que está acima das pessoas, é ter o Estado, é ter leis, né? E com base nisso ele acha que a melhor maneira de preservar os direitos naturais é criar um Estado com uma lei mais ou menos imparcial e com um aplicador da lei mais ou menos imparcial. Ou seja, é perder um pouco dos direitos naturais para que os próprios direitos naturais possam vir a ser assegurados.
por último, finalização, a última questão. O que deveria ser esse Estado, esse poder político, essa sociedade civil, essa vida humana governada pela lei e pelo estabelecimento de um poder que se coloca acima de todos nós? E aí ele encontra naquela resposta do que define a dignidade humana. De acordo com John Locke, o que define a dignidade humana é o fato de que nós tenhamos corpo, propriedade sobre o nosso corpo e sobre a nossa mente. Que daí vem os direitos elementares, a liberdade, a vida e a propriedade. E de acordo com ele, por excelência, o que deveria caracterizar esse estado de natureza, essa sociedade civil, essa condição na qual existe o poder soberano, é que esse poder soberano deve ter como sua atribuição fundamental, fundante, como característica elementar, a proteção aos direitos naturais. Ou seja, ele deve proteger apenas a vida, a liberdade e a propriedade dos cidadãos. Ele não deve fazer mais do que isso. Ou seja, ele é diferente do Thomas Hobbes, né? Que para o Thomas Hobbes bastava preservar a vida das pessoas. Ele podia fazer tudo, desde que preservasse a vida das pessoas e as protegesse do caos social. Já para o John Locke, a coisa é mais complexa. Não basta que não haja caos social. É necessário que, além disso, exista um contrato social que preserve a vida, a liberdade e a propriedade dos cidadãos. E a proteção desses três princípios, desses três direitos elementares, é, em grande parte, o que caracteriza o pensamento liberal até hoje, embora o pensamento liberal hoje tenha muitas diferenças com o pensamento do John Locke, por diversas razões que não vem ao caso conversarmos agora. Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, mandem mensagem nos chats, fóruns, ou guardem aulas para a nossa aula ao vivo. Espero que tenham gostado e até a próxima!